Lombinho curado, maturado na geladeira. Quer aprender como é que faz? Então vem comigo que nesse vídeo eu te explico. Meu nome é Carol Presoto, esse é meu canal Saúde Cura. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo desse canal. E nesse vídeo de hoje eu resolvi fazer uma coisa bem diferente. O que acontece? Eu fiquei pensando qual que é a realidade de muitas pessoas que me acompanham aqui nesse canal. E a realidade é que, infelizmente, muita gente não tem aquela câmara de maturação com o ambiente, né, com a temperatura do ambiente, com a umidade controlada. Aí eu pensei, por que não eu trazer uma realidade aí que talvez se adeque para muitos que assistem aqui o canal, que é o quê? Fazer maturados na geladeira. Então, a partir de hoje nesse canal você vai ver alguns vídeos trazendo a realidade de maturação na geladeira, com as dificuldades que você vai encontrar, com as facilidades e com os resultados finais. Então, a gente vai trabalhar aqui várias peças diferentes e nesse vídeo eu resolvi fazer um lombinho suíno, o filé mignon suíno, que se você nunca maturou carne antes e essa é a primeira vez que você vai maturar, eu recomendo que você comece com uma peça menor. Porque maturar basicamente é o quê? É temperar a peça com bastante sal. O sal vai ajudar, vai curar a carne e vai ajudar a dar preservação. E enquanto essa peça estiver lá na geladeira, ela vai perder o peso, ela vai perder água, que vai ser um outro processo que também vai ajudar na preservação da carne, porque quanto menos água uma peça tem, menos água disponível para os micro-organismos se desenvolverem. Afinal, os micro-organismos precisam de quê? Temperatura, comida, né, que é a carne, e também água. Então, se você diminui o teor de água naquele produto, consequentemente, os micro-organismos também vão se desenvolver menos, dando mais tempo de vida para o seu produto. Antes de eu continuar aqui para a receita, se você ainda não é inscrito nesse canal, aproveita e já se inscreve, porque aqui é conteúdo de charcutaria de qualidade e gratuito. Aperta aí no botão se inscreve para você sempre ficar por dentro das novidades. Então, bora começar a receita. O método que eu vou usar hoje para temperar esse lombinho é o método de salga mais antigo conhecido, que é o método que a gente chama de salt box ou caixa de sal. É basicamente o que? Bastante sal por baixo, a peça de carne, bastante sal por cima. Não tem uma medida recomendada de sal, você tem que só colocar sal suficiente para cobrir a peça toda. E ainda assim, um golinho a mais, uma quantidade a mais, porque você quer bastante sal naquela peça. Aqui eu vou usar sal de cozinha normal refinado. Tem, né, o sal de cozinha refinado normal, tem aquele sal grosso. Eu recomendo que seja o sal um pouco mais fino para que ele consiga espalhar melhor pela carne e entrar em todos os cantinhos. Então deixa eu preparar aqui a peça e te mostrar. Então, aqui eu tenho um lombinho suíno, também chamado de filé mignon suíno. Você pode tirar algumas gordurinhas, né, fazer um acabamento na peça, não muito, se sua peça estiver bonita, não há tanta necessidade. E, basicamente, esse método você vai gastar bastante sal. Eu consegui aqui um recipiente alto para eu colocar bastante sal por baixo. A minha peça inteira tem que caber aqui e eu coloco bastante sal por cima, então agora eu vou preparar. Não precisa maneirar na quantidade de sal, é bastante sal mesmo. Coloquei uma quantidade bem farta aqui embaixo. Agora eu vou colocar a minha peça lá dentro, acomodo ela bem direitinho e agora tem que cobrir essa peça com sal. Então bora tacar sal aqui, né? Acabei de preencher, olha só, o sal cobriu realmente toda a peça aqui dentro. Agora eu vou tampar e vou colocar isso aqui em geladeira por quanto tempo? Basicamente, a recomendação é que a peça fique um dia para cada quilo que ela tem. Outra recomendação também
é que o sal, ele entra na peça 1 centímetro a cada 12 horas. Então, por exemplo, essa minha peça aqui tem 4 centímetros de espessura. Então ela vai ficar o quê? 24 horas aqui nesse sal. Aqui eu tô contando 2 centímetros porque essa conta tem que ser da superfície pro meio da peça, né? Porque se você tem a peça aqui, o sal vai entrar tanto desse lado, quanto desse lado, quanto desse lado, quanto desse lado. Então eu vou contar aqui da superfície até o meio, por isso então 24 horas. Agora eu vou tampar e colocar lá na geladeira e amanhã eu continuo aqui com você. Depois de deixar o meu lombinho suíno por 24 horas na geladeira, aqui dentro do Salt Box, bora ver, vamos conferir aqui como que tá essa situação. Primeira coisa que você vai notar é que você vai ver, ó, que o sal, olha só como que ele tá. A carne soltou uma umidade e o sal chupou essa umidade. Então se você coloca a quantidade de sal suficiente, você vai ver que não é para acumular água no fundo do recipiente. Pode ser que aconteça, mas aqui no caso, como eu coloquei a quantidade de sal exata aqui para minha peça, não acumulou água em nenhum lugar. Então, agora, olha só, deixa eu achar minha peça, ó, cavar. Olha a quantidade de sal. Pronto! Você também vai notar que a superfície da sua carne vai estar mais seca. É óbvio, porque ele perdeu umidade, né? Então você vai notar que a sua peça vai estar com bastante sal por fora. A próxima etapa é enxaguar esse excesso de sal. Depois que você enxaguar a sua peça, a próxima etapa é enxugar, para depois você continuar o preparo dela. Olha, se você tiver um recipiente que você consiga deixar a sua peça reta, é até melhor. Minha peça tá seca e eu já deixei preparado um tempero, aqui um tempero meu, um tempero que eu gosto muito. E como sempre, todos os ingredientes que eu uso aqui no canal, eu sempre deixo a receita aqui embaixo em Mostrar Mais. Agora eu vou esfregar esse tempero por cima da minha peça. Esse tempero vai ajudar a dar o sabor final do meu produto. Por quê? O sal, além de curar, é claro, ele também vai salgar a peça, mas ele vai salgar aquele sabor diferenciado, mais apimentado, aquele toque diferente. Essa camada de tempero que você vai colocar por cima é que vai dar o acabamento que você quer. Eu gosto de ir colocando tempero e esfregando toda a peça. Nesse caso, eu estou usando sal de cura tipo 2 porque essa peça vai demorar mais que 20 dias. Eu acredito que vai demorar até uns 30 dias para ficar pronta, até um pouco mais que 30 dias dentro da geladeira. Nesse caso, então, a gente tem que usar o sal de cura com nitrito e nitrato. Antes de eu colocar essa minha peça na geladeira, um ponto super importante para você maturar o seu produto é você pesar a peça. Por quê? A gente considera que a peça está pronta quando ela está maturando depois que ela perde de 35 a 40% do seu peso inicial. Isso aqui é o que eu vou acompanhar agora. Então, eu recomendo que você pese e anote tanto a data de pesagem quanto o peso da peça, para você ter uma noção de quanto tempo demorou. E já deixa calculado também qual que é o valor esperado que essa peça precisa ter quando ela estiver pronta. A última etapa, então, de processo aqui para o meu produto maturar é embalar esse produto. E aqui eu faço a seguinte recomendação. Eu vou maturar esse lombinho na geladeira. A geladeira que eu estou usando é uma geladeira convencional que não tem controle de umidade nem controle de temperatura. É a geladeira convencional que você tem aí na sua casa. Quando você está maturando um produto na geladeira, se você já assistiu o vídeo aqui sobre o que é maturação, você sabe o que eu vou falar. Que é o seguinte, quando a gente matura uma peça, você quer que ela seja maturada em ambiente aí de 8 até 13 graus, com uma umidade de 70% a 80% aproximadamente. O problema é que na minha geladeira convencional a umidade é menor, a umidade gira em torno de 50% a 55%.
O efeito que eu vou gerar na minha peça é o que a gente chama de dry rim ou hardening, que nada mais é quando a superfície do produto seca muito mais rapidamente do que o seu interior. Dessa forma, você vai ver que a superfície vai ficar mais seca e o meio vai ficar mais macio. Esse processo de hardening que pode acontecer na peça é um processo que você quer evitar. Por quê? Apesar da parte externa ficar seca, o meio fica mais macio por estar mais úmido. Então, consequentemente, essa peça provavelmente é uma peça que vai durar bem menos do que se você tivesse maturado por igual. Então eu vou dar uma amenizada nessa situação, vou diminuir, vou atenuar essa situação, embalando essa minha peça em uma atadura. Se eu tivesse aquela toalha de pano que usa em queijo, seria perfeita, mas infelizmente eu não tenho. Como eu tenho essa atadura aqui hoje, eu vou embalar nessa atadura e depois eu te falo como que ficou o resultado final do uso dela. Então agora eu vou embalar ela por inteira e na hora que eu embalar, eu quero criar uma camada bem generosa, uma cobertura bem boa, né, da peça com essa atadura, tomando cuidado de não deixar nenhuma parte exposta. Já embalei a minha carne aqui em atadura, fiz uma múmiazinha e agora eu vou amarrar com barbante para pendurar. Se você tiver aquela rede própria para carnes, né, você pode usar. No caso eu não tenho, então eu vou usar esse barbante aqui de algodão para fazer a amarração. Essa amarração que eu faço nessa peça é uma amarração bem simples e eu mostro esse jeito que eu amarro lá no vídeo de frango defumado e também de lombo canadense. Inclusive se você não assistiu nenhum desses vídeos, vai lá assistir porque tá incrível, tá fantástico. Eu começo dando 2 voltas, dou um nó, deixo uma ponta pra eu amarrar e fazer uma alça depois. Agora é só continuar a amarração. Pronto! Agora o filezinho já tá embalado em atadura, amarrado, e eu vou colocar lá na geladeira. Daqui algumas semanas eu volto para te mostrar qual foi o resultado final dessa maturação. E finalmente, depois de uma considerável espera, o filezinho, o filé mignon, tá pronto. Ele chegou no peso que eu queria que ele atingisse. Deu 21 dias aguardando na geladeira. É importante aqui eu falar com você o seguinte: ele secou mais rápido na geladeira do que ele secaria numa câmara de maturação. Isso acontece exatamente porque a geladeira ela tem uma umidade menor, uma umidade aí de 50% a 55%, enquanto na câmara de maturação a umidade vai ser ali de 75% até 85%. Então você vai sentir diferença se você fizer essa receita aqui na geladeira e se você fizer a receita lá na câmara de maturação. Mas esse episódio aqui é especial porque é exatamente isso. É maturar na geladeira e ver como ficou o resultado final. Então vamos descobrir como é que tá essa peça de filé mignon suíno. Você vai ver que conforme a peça for secando, ela vai ficando mais firme. Ela ficou nesse formato arredondado porque foi o que eu mostrei. Eu não tinha altura ali na minha geladeira, então eu tive que dobrar ela no meio, por isso que ela ficou assim. Um dos indicativos que você pode ter para saber se sua maturação deu certo ou não é a questão do aroma. O aroma de uma carne maturada tem que estar o quê? Um aroma agradável, um aroma aí das especiarias. Não deve estar um aroma forte de carne estragada. Se tiver esse aroma forte de carne estragada, é porque provavelmente a carne acabou estragando nesse processo de maturação. Aí você tem que ver o que aconteceu para corrigir as falhas numa próxima maturação. Esse filezinho aqui suíno, né, o lombinho suíno, ele tá com um aroma bem gostoso e agora eu vou cortar para te mostrar como ficou. Como toda peça maturada, ela fica mais o quê? Mais seca e mais dura ao corte. Mas a cor também fica um espetáculo. Vamos agora para a parte
parte que mais interessa, que é a degustação. Então vou tirar um pedacinho para experimentar. Vamos ver. Olha, a cor dele tá espetacular. Tá essa cor de maturado maravilhosa. Vamos lá. Uau! Nossa! Sério? Maravilhoso! Gente, que delícia! Olha, eu me surpreendi aqui com o resultado desse lombinho maturado na geladeira. Ficou muito parecido mesmo. O sabor ficou muito parecido com o que eu tenho lá na câmara de maturação. Uma coisa que eu quero te mostrar é que, como eu falei, de uma das dificuldades de você maturar em geladeira, e foi inclusive por isso que eu embalei em atadura, é a ocorrência do hardening, que é quando dá uma secagem da parte da superfície da peça muito rápida e o meio não consegue acompanhar. Aqui nessa peça, nesse filezinho, deu um pouco de dry hardening sim, de hardening sim. Você vê, ó, que aqui tá um pouco mais escuro, mais seco a borda, enquanto o meio tá um pouco mais úmido. O sabor tá totalmente normal. E uma coisa que você pode fazer para amenizar quando der o hardening na sua peça, seja ela maturada na geladeira ou na câmara de maturação, que também pode acontecer lá, basta você embalar sua peça a vácuo para a umidade se equilibrar dentro da peça. Vai diminuir o hardening e amenizar essa situação. Ficou espetacular! Essa receita, ó, lombinho suíno maturado na geladeira, essa receita tá aprovada, ficou show! Vou fazer uns cortes para mostrar para você que cor linda de produto maturado. Essa cor, ela é exclusiva de produtos maturados, esse tom. Você não consegue essa cor de outras formas. Isso é uma característica de carnes maturadas. Ficou realmente muito bonita e muito saborosa. Olha só que linda essa cor de carne maturada. Charcutaria é isso. Tem seus obstáculos, mas com conhecimento, com estudo, a gente consegue dar um jeito de contornar esses obstáculos e fazer uma bela peça, um belo produto em casa. Eu fico aqui, ó, com esse sabor delicioso e a gente se vê num próximo vídeo aqui no canal. Tchau, tchau! O cachorro tá roncando ali horrores. Ô, Teodora. Eu tô. Ah, é o Tom. Errei. O cachorro é tudo parecido, a gente erra até o nome aqui. Quem me acompanha lá no Instagram até já viu essas figuras lá nos meus passeios da tarde.